chamo Luísa Isabel Taveira Rocha, nasci em Paracatu, Minas Gerais, no dia 19/6/47. 47, está com que idade agora, professora? 78. 78 anos. Muito obrigado por ter aceitado nos conceder uma entrevista para falar um pouco das suas histórias, pessoal e também junto à universidade. Vamos começar pelos seus pais. Como é que era o nome deles e o que eles faziam? Meus pais, meu pai era fazendeiro, né? Minha mãe companheira, né? E tinha uma fazenda lá em Minas Gerais, criador de gado. Quando jovem, ele contava que ele acompanhava as boiadas para Uberaba, que era um centro que tinha muito gado, né? E foi uma infância muito boa. Depois fui internada em colégio de freira, porque era âmbito rural, não tinha escola, mas a minha mãe tinha o capricho de nos alfabetizar antes de ir para o colégio. E eu não tinha idade, tinha 6 anos só, o colégio aceitava só com 7, mas abriram uma exceção porque minha irmã não desgarrava de mim, que é um ano mais velha. Foi um combo, então. Lá fui eu, com aquela ingenuidade de criança de roça, de fazenda. Comia banana no refeitório, jogava a janela de fora para a galinha, na fazenda era assim, ganhava um castigo. Falta de polidez. E assim foi, né? Mas brincava correndo, entrava no dormitório das freiras. Você tem que ser freira, você entrou no reservatório das freiras. E assim ia. Mas foi um tempo bom que estive lá e assim foi. A sua mãe era do lar? Minha mãe era do lar, mas ela fez o antigo curso normal. Normalista. Chamava assim. Hoje parece que é pedagogia, uma coisa qualquer assim. E ela, faltando um ano para concluir, meu pai disse, não, agora é hora de casar. Então ela não concluiu o curso normal, mas tinha todo o capricho de nos alfabetizar, a gente já ia aprendendo alguma coisa de leitura, e assim foi a nossa infância, né? A gente poderia dizer que a sua família era de classe média baixa, porque a senhora falou que seu pai era fazendeiro, né? Como é que era essa fazenda? Era uma fazenda enorme, muito grande, e de criação de gado, né? Alambiques, eu me lembro bem que tinha um local que eles fabricavam melado, cachaça, era muitos funcionários, né? Faziam farinha, tinha uma casa reservada com aqueles fornos de pedra, onde torrava farinha, eram muitos funcionários. Depois ele veio para cá, vendeu todas as propriedades lá, alguém encaminhou ele para uma agiota, foi onde ele perdeu tudo, o capital, os juros, tudo. Tivemos que começar a trabalhar. A única coisa boa para a gente é que ele tinha adquirido uma casa no setor aeroporto. Então, pelo menos esse teto a gente tinha, né? E aí começamos a trabalhar, dar aula, e foi assim. Eu encaminhei para o odonto, um outro, meu irmão que mora em Manaus, até na UTI hoje, é médico, os outros são advogados. Se você puder falar o nome deles... A mais velha é Ana Rocha Faria, a única que continua em Paracatu, está lá até hoje, com 88 anos. Aí vem o Antônio, que é funcionário do Banco Brasil aposentado. O José, falecido, era funcionário do BEG, aqui o antigo BEG, Banco do Estado, né? Faleceu, teve um câncer agressivo. Aí vem a Maria José, que era professora também, eu, que fui para a área de odonto, o Paulinho, que é esse médico que está em Manaus hoje, é doentinho, e a mais nova também, que é professora aqui na PUC, e é advogada também, família de muitos juristas. E vocês eram próximos à idade um do outro? Somos próximos, muito próximos. Tanto os mais velhos quanto os mais novos são muito próximos.
a idade, muito próximo. E quando vieram para Goiânia, qual foi o principal motivo e aonde que moravam? A casa do setor aeroporto era em que rua? Era na rua 59A, ali abaixo da Praça do Avião, bem próximo ali. Nós viemos por conta de escola que não tinha mais em Paracatu, que satisfizesse, né? E que encaminhasse também para um curso superior e tudo, né? Foi essa a razão da mudança. Era mais a sua mãe ou seu pai que investia nisso? Minha mãe. Sempre as mães são muito preocupadas. E já tinha esses 2 irmãos aqui, que moravam com parentes, né? Que a família é muito grande aqui, os Taveira. O Rocha não, Rocha mais para Minas. Mas os Taveira é bastante parentes aqui. Da sua internação no Colégio de Freiras, que se deu com 6 anos, por aí. Ficou quanto tempo lá e quando chega em Goiânia tem que idade, mais ou menos? Aí eu lembro que ficamos até 8 anos, onde a minha mãe disse, não, agora temos que mudar para Paracatu, porque está cada filho na casa de um tio, aí não dá certo. Aí meu pai resolveu, e ela mudou, e nós congregamos todos lá, né, com ela. Aí vieram para cá. Então, aí aqui já entrou no 2º ano? Ou começou? Segundo, mais ou menos. Porque a sorte é que a gente era alfabetizada lá pela minha mãe. Claro que tinha diferença de técnica, né, com as escolas, mas a gente não começou do zero, né, na alfabetização. Ela era muito preocupada com isso. E assim fomos. Foi muito bom essa época de infância, né? E chegando aqui, onde é que estudou? Aqui eu estudei no Instituto de Educação, fiz o curso normal, que chamava na época normal, hoje parece que é magistério. Magistério, pois é. E o pessoal dizia, mas como que você vai fazer odontologia, sendo que aqui a gente estuda didática de estudos sociais, didática de matemática, didática. Fiz 1 ano de cursinho, paralelamente com o 3º ano, a UFG tinha um curso gratuito de preparo para vestibular. E fiz, né? Fui até bem classificada e entramos na universidade, começamos nossa rotina por aqui. Aquela época era pelo rádio? Que ficava sabendo? Os resultados? Não. Era pregado numa lista, a gente ia com o coração na mão verificar a lista se a gente estava lá. Tu foi procurar o teu nomezinho? Era sofrido. Aí vinha aquele tradicional trote, que usava um chapeuzinho. Naquele tempo não era trote violento, não, como às vezes a gente vê hoje, né? Não era, não. Era um trote solidário, vamos dizer assim. E a predisposição e escolha da odontologia, tu acha que derivou da onde? Olha, tem um fato muito interessante. Eu me lembro que era bastante nova. Eu me lembro que lá em Paracatu, a minha mãe foi ao dentista. Quando ela retornou, ela não tinha um dente. Tinham tirado todos os dentes. E naquele tempo não tinha prótese imediata. E eu fiquei horrorizada com aquilo. Minha mãe sem dente, sem prótese. Naquele tempo não falava prótese, era dentadura. E eu fiquei muito abalada com aquilo, horrorizada. Acho que esse foi como diz, o fator motivador primeiro. Né? Aí depois convivi com muitos parentes aqui que são dentistas também, são professores, todos aposentados. E comecei, especialmente com um deles, que é professor, aposentou por aqui, professor William Taveira, que ele era muito, assim, preocupado com a formação, né? Aí, como eu ingressei em 70, eles todos diziam, meus colegas, você tem que ir para a pós, você tem que ir para a pós. Aí eu escolhi a USP, que naquele tempo, e ainda hoje é um dos centros muito avançados, né, para odontologia, fomos para lá. E eles brincavam, como é que você veio de Goiás para cá? Porque lá na rua tem gado,
você montava no cavalinho, que eles tinham noção de Goiás muito atrasado, né? E eles brincavam muito com a gente nisso. Lá tive vários colegas de vários locais, a gente interage. Lamento que hoje a gente não tem como comunicar, na época a gente não preocupava em pegar contato nem nada, né? Mas foi uma época muito boa lá. E aí fez mestrado? Fiz mestrado. Antes de entrar como professora? Não, eu já era docente. Já era docente. Era docente. E geralmente lá na seleção, eles davam prioridade para quem já pertencia a uma universidade, porque era preocupação da USP em formar os quadros para retornar para as universidades de origem, já com a formação melhor, né? Com a ideia mais avançada. E uma das coisas que eu achei interessante aqui, que eu cheguei lá, participava de muita pesquisa, de muita coisa, cheguei aqui não tinha. E então eu falei, tem que ter. Formulei um projeto, mandei para o CNPq, arriscando. E não é que aprovou. E tive 2 orientados que foram docentes aqui também. A professora Luciane, da odontopediatria, e o professor Alberto, que eu acho que ainda está na ativa aqui. Professor Alberto Gonçalves. E assim começaram as orientações aqui. Foram as primeiras. Não tinha essa tradição de orientar a pesquisa, mas foi muito bom. Agora, antes da gente conversar um pouco dessas, se a gente puder falar das suas fases como docente, se puder elucidar isso, mas eu vou lhe pedir a permissão para a gente voltar um pouquinho para Paracatu. Sim. Paracatu é a sua cidade. Porque para nós é importante também essas perguntas que falam do antes de chegar na UFG e o que ocupava o seu imaginário e como que era a vida em Paracatu. E aí uma pergunta sempre induz a isso, que é a seguinte: qual a imagem mais remota que a senhora tem de si mesma? Eu faço essa pergunta para os entrevistados e alguns lembram de 2 anos, 3 anos de idade, outros já lembram um pouquinho depois, com 10, 12 anos. Às vezes é induzido por uma foto, mas ao fazer essa pergunta, que é uma pergunta surpresa, e ela deve ser assim, o que lhe vem à mente? Olha, lá em Paracatu, a gente teve parte da infância rural, né? E parte depois na cidade mesmo, em Paracatu. Então, eu lembro que a vida lá na fazenda era muito bom. Eu era muito preocupada com um fato curioso. Mãe, as galinhas estão dormindo no poleiro sem lavar o pé. Existia um rego de água suspenso, mas ao alcance da minha mão, e eu pegava as galinhas no poleiro, lavava o pé dela, punha ela lá e ela pisava no chão de novo. O que tu achava? Que o pé eu achava que era falta de higiene da galinha. Imagina bem o que é criança, né? Minha mãe era preocupada para escovar os dentes, se tomou banho antes de dormir e tudo mais. E eu achava que o animal também tinha que ter. Mas era se vocês tinham que tomar um banho e se assear, imagina a galinha. A galinha que estava mais ao alcance da mão, no puleiro, eu achava que ela tinha também que fazer uma higiene. São coisas assim de criança mesmo, né? Chegava toda molhada, porque a galinha esperneava. São coisas boas que a gente lembra hoje, né? Muito bom. A sua casa lá, como é que era? Que cor era? Os cômodos? Era uma casa de cimento vermelho. Se diz a fazenda? Não. Tanto faz, pode ser um dos dois. Da fazenda eu não me lembro muito bem, não, da casa da fazenda, porque mudamos muito jovem para lá, mas em Goiânia, eu me lembro que a minha tia me contava que era um antigo barracão de garagem de caminhões, da frota deles, e que depois adaptou para casa. Fez os cômodos, tudo separado, piso de cimento, vermelhinho. Eu me lembro que antigamente tinha aquele vermelhão que eu gostava de passar pelo chão, sujava os joelhos, tudo. Era uma coisa muito antiga, mas muito boa.
qual seria a comida da sua infância? Porque criança tem um paladar peculiar, depois vai mudando o nosso paladar, né? Tem. O que era a comida? Tinha alguma comida que a sua mãe fazia? Era comidinha caseira, né? Desde muito cedo ela incentivava a gente a comer as verduras e as frutas que eram produzidas no mesmo quintal, né? Eram as frutas de lá, laranja, jabuticaba, mexerica. E então essa era a comida típica, arroz, feijão, galinha tinha muito, e naquele tempo os açougues eram poucos lá. Aí eu me lembro que logo que começaram os açougues a bater gado, a minha mãe mandava a gente buscar lá no açougue direto, lá a gente via separar aquelas carnes, né? E engraçado que eu falo, nossa, até hoje eu não gosto de ver muito manuseio com carne, me lembra a aula de anatomia. Aqui. Anatomia, tanto aqui quanto lá na USP, que tinha que dissecar, né? Eu me lembro muito da imagem de tirar os cadáveres daquele tanque de formol, colocar. Me lembro demais de um professor de anatomia que fazia, antes da aula, uma oração para o cadáver que ofereceu o corpo para a gente estudar, Dr. Lauro, da Veiga Jardim. Foi uma beleza, já é falecido. É uma família tradicional de médicos. Tive aqui um colega, Dr. Alfeu, da Veiga Jardim Filho. Dr. Alfeu foi nosso diretor aqui. Eu me formei quando ele era diretor. Uma família diferenciada. Muito bom mesmo. E qual é o ano específico que a senhora entra como docente da UFG? E se a gente puder tentar fazer um comentário das diferenças de época, né? Na sua época de estudante, depois, mais adiante, como professora, as mudanças. Eu prestei o concurso em 75, 5 anos após minha formatura. Foi um concurso muito disputado. Era uma vaga para 19 candidatos. Foi uma disputa muito grande. E era prova escrita, prova prática, prova didática. E era todo aquele sistema de avaliação bem rígido, né? Uma banca também de professores. Antigamente falava catedrático, né? Professores catedráticos, que são os titulares de hoje, né? E era uma banca rígida, mas foi tudo bem, eu concorri, passei, comecei a vida em 1975. 75 aqui. A universidade, a odontologia era junto com a farmácia, né? Do outro lado da praça, no prédio onde hoje funciona o museu antropológico, né? Era lá em que andar que era? Era, geralmente, no terceiro andar ficavam as clínicas, mas tinha também no térreo, tinha uma clínica grande que a gente chamava de policlínica, porque funcionavam o dia da dentística, o dia que era minha área, a restauradora, dentística restauradora, o dia da prótese, o dia de materiais, era bem dividido assim. Aí algumas diferenças da sua participação como estudante e depois como professora. Como é que foi chegar na pós-graduação e quanto tempo demorou do seu ingresso em 75 até começar o mestrado? Eu comecei o mestrado em 77, foi rápido, né? E me lembro que após o término do mestrado, eles já faziam uma pré-seleção lá na USP para o doutorado. A gente já prestava, mas aberto para quem quisesse, mas a gente era quase que automaticamente inscrito, os que desejavam, né? E muitas das vezes professores todos dos mais diversos estados, porque foi uma época em que o ministro da Educação, se não me engano, era o Jarbas Passarinho, e ele dizia, entrou na universidade, 2 anos de estágio probatório e tem que ir para a qualificação. Eu achei isso correto. Na época, às vezes, a gente até não entendia, mas depois, com o passar do tempo, a gente passou a entender. Ele era preocupado com a qualificação do corpo docente
por conta dos alunos que precisavam receber a melhor orientação, a capacidade de orientá-los, né? E por isso essa exigência que eu achei correta depois, raciocinando. A gente achou... Já conhecia São Paulo? Não, eu não conhecia São Paulo. E eu já fui para a seleção, a gente faz a seleção e transcorre 4 meses para a gente começar. Acho que é um tempo razoável para a gente se estruturar lá, moradia, tudo mais. E eu me lembro que tem um centro lá, que no meu tempo chamava COSEIAS, que era um centro de moradia de estudantes, tanto da pós-graduação quanto da graduação. A graduação, aqueles alunos, principalmente que vinham de outros países, né? E eu morei 1 ano nesse COSEIAS lá. E foi uma experiência muito boa, porque a gente conviveu com pessoas dos mais variados lugares, e era um bandejão enorme, tudo era muito grande. Eu que saí cá do interior, cidade pequena, tudo para mim tinha uma dimensão muito grande, né? Então, foi uma época boa que eu morei nesse. Depois não mais, porque eles colocaram uma regra lá, que quem fosse docente, que tivesse salário, não moraria lá, e daria lugar para aqueles que não eram ainda do corpo docente, que não tinha salário e tal. Também correto, eu achei, né? Mas e como é que ficava? Voltava a Goiás, ficava por lá, se comunicava como com a família? Fez amizade por lá? Fiz bastante, principalmente com a família do meu orientador, que me acolheu muito bem lá e fazia contato, vinha nas férias, né? Naquele tempo a gente usava muita carta. Eu ainda tenho carta da minha mãe até hoje, aquelas cartas saudosas, né? Mas era assim o contato. Vinha de ônibus, era uma viagem de 14 horas, longa. Eu me preocupava em ir lá na estação rodoviária, que hoje é o terminal rodoviário Tietê, imenso, para comprar antes a passagem para vir na fileira individual, porque o povo dormia, despencava em cima da gente. Então era assim, mas foi muito bom. Raríssimas vezes de avião, porque o salário era pequeno. E o avião era caro na época? Era caro na 77. época. E não tinha essas facilidades, né, que hoje tem, da gente locomover e tal. Mas foi uma época muito boa lá, muito boa. Professor, e sobre o seu tema de mestrado, vamos recordar um pouquinho? Era uma necessidade do curso? Como é que foi as oportunidades e delinear o seu projeto? No mestrado a gente dizia dissertação e no doutorado tese. A dissertação do meu mestrado foi muito na linha de pesquisa do meu orientador, que na época o material estético que a gente usava chamava-se cimento de silicato. Não tinha as resinas compostas, que foram depois mais recente, e que é um material mais elaborado, tudo. Não tinha cerâmicas, as porcelanas não tinha. Então, a minha tese de mestrado foi em cimento de silicato, que era um material estético, onde eu pesquisava a solubilidade e a decomposição dele em meios mais cítricos, tipo limonada, Coca-Cola. Foi esse o tema do meu mestrado. Já no doutorado, eu verifiquei, já existiam as resinas compostas, material estético mais elaborado, onde eu verifiquei a estabilidade de cor dele, para não alterar tanta cor ao restaurar os dentes anteriores, principalmente, né? E depois surgiram as resinas posteriores, porque ninguém quer saber de material cinza na boca e nem ouro, né? Então eram os materiais estéticos, né? E assim foi. Da dissertação para a tese, teve uma lacuna? Foi na sequência? Teve uma lacuna grande. Eu defendi o mestrado em 77
voltei, porque era obrigada a voltar e ficar na instituição de ensino, o mesmo tempo gasto lá. Era uma reitora na época, ela tinha uma visão boa. E então eu voltei depois do mestrado, fiquei o tempo exigido, que gastei lá, fiz a seleção para o doutorado, retornei. Quando eu retornei do doutorado, eu já tinha tempo para aposentar. Que ano foi? E foi em 87, porque como eu fui professora primária, conta do mesmo jeito. O tempo de docência é contado do mesmo jeito. Então, eu dizia, mas não posso aposentar. Para eu ficar lá, alguém ficou aqui carregando minha carga didática e tal. Daí eu fiquei 11 anos a mais. Só 11 anos? Para compensar o pessoal que ficou aqui no meu lugar, porque a universidade não contratava quando a gente saía. Hoje não, parece que tem um mecanismo de contratação para quem sai e tal, mas na época não. Então eu entendia muito claro que para eu estar lá, alguém estava aqui com a minha carga didática distribuída tanto na clínica quanto na teoria, né? Então foi assim. Professora, agora a senhora trouxe uma informação importante. Vamos voltar um pouquinho para falar de antes, a docência antes da UFG. Ah, sim. Eu fui professora primária. Aonde? Né? Criança. E dei aula no Externato São José, que é um colégio católico, aqui no setor oeste. Dei aula lá há muito tempo. E de quando em quando a gente encontra, eu passo vergonha, que o aluno fala, fui seu aluno. E não lembra nome, não lembra fisionomia, nem nada, né? Fui seu aluno. Como que eles guardam, né? Eu falei, gente, mas eu devo ter mudado muito, porque com essa idade toda. Mas é muito bom, foi muito bom. Ser professora primária e lidar com criança foi muito bom. Por quanto tempo? Na docência primária, eu devo ter ficado uns 5 anos, mais ou menos. Uns 5 anos. Depois é que eu fui para investir no preparo para cursinho, para fazer a graduação, depois a pós, né? Uma vida longa. Da sua parte experimental, acredito que tenha tido no mestrado e no doutorado, qual foi a amostragem? Como é que foi o seu processo para chegar nos resultados? Ah, sim. Foi a parte experimental de todas as duas, de todas as duas fases, mestrado e doutorado, o meu orientador não aceitava dissertação. Ele só queria tese, para já preparar a gente. E tese tem uma concepção que tem que ser um trabalho original. Então, e naquela época, a gente pesquisava num livrão vermelho desse tamanho, que chamava Index, não sei pronunciar, literatura em inglês. E então, a gente ia para o Index e tinha que ir lá no Xerox, fazer, não tinha nada de computador, nada, tinha que xerocar os trabalhos. E o meu orientador ria muito, porque eu falava assim, professor, hoje eu apreciei um trabalho. Ele achava muito engraçado essa expressão, apreciei. Hoje eu apreciei um trabalho onde eu vi uma máquina de ciclagem térmica, que foi um dos passos da minha tese de doutorado, que era do sorvete ao café, a mudança de temperatura, para ver como que o material restaurador comportava. Eu falava, professor, mas eu tenho que ficar aqui 8 horas fazendo ciclagem térmica, e tinha um funcionário do laboratório que me propiciava os gelos. Ele ia para todas as unidades da USP buscar o gelo para mim, para fazer a ciclagem térmica. Quando eu já estava no final, já surgiu uma máquina de ciclagem térmica automática. Ela tinha 2 bracinhos no dispositivo, onde ele ficava o tempo que você delimitasse lá no gelo e no quente, e no gelo e no quente, para fazer a ciclagem térmica.
Falei, tá vendo? Não peguei essa fase. Eram 8 horas de laboratório fazendo ciclagem térmica. Início da década de 80. E isso na década de 80. Aí surgiram as máquinas, a gente já tinha facilidade de comunicação, meu orientador era descendente de americano, não tinha dificuldade com o inglês, escreveu uma carta para Miss Schwartz, era o nome dela, para ela mandar o dispositivo, como que era a máquina, e hoje tem máquina de ciclagem térmica, acho que até aqui tem, para todo lugar tem. E era manual, quente, frio, quente, frio. Mas foi bom. E a sua aplicabilidade? Aí volta na sala de aula e também nos laboratórios, enfim. Como é que foi essa transferência, né, do seu conhecimento? Em que medida foi possível? Dá a gente mais segurança para estar no laboratório e no ambulatório também. E eu me lembro que eu tinha grande preocupação com a biossegurança do aluno e do paciente. Não era época horrível de AIDS, nem de Covid, nem nada naquela época, não. Mas eu já era preocupado com 2 coisas, com a biossegurança e com a postura do aluno. Eu dizia, olha, a maioria dos antigos dentistas, todos têm problema de coluna, a ergonomia, né, que era a disciplina de ergonomia, e então eu me preocupava muito com a posição da cadeira dele. Eu falava, o paciente fica aqui 40 minutos, 1 hora, você fica 8. Então você tem que preocupar. Não é raro o profissional que tem problema de coluna, de ombro, principalmente de ombro, não é raro, sempre tem. Então, eu era muito preocupada com essa parte de ergonomia. E a biossegurança também. Que depende da higiene, assim como as galinhas, né? Lá na sua infância. São fatos tão interessantes. Quando eu retornei, um dia estou passando pela sala de esterilização, senti um cheiro de almoço, de comida, era o funcionário que estava esquentando a marmitinha dele dentro da estufa onde esterilizava o material. Eu quase morri. Falei, olha, para o diretor na época, não lembro quem era o diretor na época, acho que era o doutor Alfeu, tem que fazer um centro de convivência para eles, com fogãozinho, com tudo mais, porque olha lá absorver, esquentando a comida na estufa que esteriliza o material que vai na boca do paciente. Olha só. Aí, a partir daí, depois aqui a parte de biossegurança ficou muito boa. A professora Enilza era muito firme nessa parte, ela deu uma boa contribuição para instituir todos os procedimentos de biossegurança. Foi muito bom. Mas são etapas, né? Eu estava brincando com a senhora. Se com as galinhas lá em Paracatu... Eu lavava o pé. Lavava o pé, imagina aqui. Imagina aqui. Oh, meu Deus, mas é muito interessante. É muita história. Perdura até hoje essa sua disciplina com higiene? Essa cobrança com as próximas? É isso, com os que fazem a faxina, com os banheiros. Eu sempre sou muito exigente com isso. A senhora era uma professora boazinha, era mais exigente? Qual é a sua filosofia de educação? Eu me comunicava muito bem com eles, mas, por outro lado, sabe, jovem, como é que é? A gente tem que ter um certo pulso, né? Tem que ter um certo pulso. Então, hoje eu me encontro com colegas que também foram professora aqui. Professora, a gente ficava encantada com as aulas, porque eu era muito preocupada com a qualidade do material didático. Eu me lembro que uma certa época, a gente tinha os filmes fotográficos, que a gente tinha eles para texto e para fotografia odontológica. Eu me lembro que eu armei no banheirinho de área de serviço lá de casa uma câmera escura para revelar os filmes, para manter atualizado tanto os slides teóricos
Porque os clínicos não, porque era fotografia, mandava revelar lá no Fujioka, pronto, acabou. Mas os de texto, eu era muito preocupada com eles. Me lembro que há pouco tempo, não tem muitos anos, eu fui olhar num armário e fui danificar os slides para não deixar nada no lixo, nem nada. Me lembro que sentei lá, peguei uma tesoura, fui cortar, deu uma saudade. Para não deixar. Não se sentiu destruindo uma memória? Eu me lembro que o professor João herdou, é meu herdeiro científico de muita coisa, livros. Agora mesmo eu estava me mostrando livros, eu investia muito em livro. Naquele tempo as bibliotecas não eram tão, não adquiriam tantos exemplares modernos e nada. Eu adquiria, gostava muito, tinha uma biblioteca razoável. Que são caros até hoje na área. Caros. Porque tem muita imagem. Muito caros. E eu me lembro que eu doei tudo para o professor João, e o que foi instrumental, fórceps, todos eles, material da minha área, que é dentística, restauradora, eu doei para uma priminha que tinha acabado de formar, a Claudinha, sobrinha desse professor William também. E pena que o professor William não aceita nada hoje, era uma pessoa boa para entrevistar, mas ele não se sente muito motivado, e tem um pouquinho de Parkinson também, então ele fica muito recolhido. Mas eu acho que conhecimento a gente tem que disseminar. Eu falo que sonegar conhecimento é crime, não pode. Tem que, conhecimento você tem que esparramar, divulgar, né? Não pode. Tudo que eu pude fazer em termos de conhecimento para divulgar, eu fiz. Como é que era a sua avaliação? A avaliação... Mudou muito ao longo de 75 até 90? Você fala avaliação com os alunos? Com os alunos. Pela primeira vez, eu me lembro que o professor, eu era horrorizada com isso. Ele dava a prova, ficava com o olhinho, o menino não colar, para não comunicar com o aluno, e eu dei uma avaliação coletiva. Separei em turma de 6, chamei os professores para ver. Você vai lá para debaixo da mangueira, você vai lá para a lanchonete, você fica aqui, você vai para onde você quiser, e no final de 1 hora vocês voltam, dei os quesitos que eu queria avaliar, você precisa ver que riqueza de conhecimento, e eu girava nesse espaço de 1 hora e via eles, os 6 alunos aqui, os 6 ali, um discutindo com o outro. Você não está vendo que não pode ser essa resposta, por isso, por aquilo, o outro não tem que ser? Isso é riqueza. Você não clausura ninguém para avaliar, né? Então, isso causou um escândalo aqui. Quando eu fiz essa avaliação coletiva, foi um escândalo. Daí os professores, como é que é mesmo que faz isso? Como é que é mesmo que faz isso? Bota lá os quesitos, pede o estagiário para botar lá, ou se tiver naquele tempo era mimeógrafo, não tinha xerox, não. Xeroca lá, distribui para a turma toda e vai fazer a avaliação coletiva. Gera um resultado que você precisa de ver. Que beleza. Mas isso tudo era um escândalo para a época. Muita inovação para a época. Era um escândalo, a avaliação ela tinha que ser individual. Eu sei que tem também o valor da avaliação individual, obriga o aluno. Quando ele é bom aluno, ele vai mesmo com avaliação solitária ou em conjunto, ele vai mesmo, né? Mas são essas peripécias que eu fiz por aqui que revolucionou demais a convivência com os colegas, mas acabaram que muitos adotaram isso e acharam bom. Foi assim. Professora, a respeito da interação com a sociedade, a chamada extensão universitária, que a odontologia é uma das campeãs, como é que foi a sua participação? Como é que a senhora vê
essa Esse contribuição lado. e, ao mesmo tempo, também a universidade precisa das pessoas para servir, né, para seus experimentos. Eu tinha um projeto de extensão. Nós temos um evidenciador de placa. Quando a pessoa não escova bem o dente, ela acumula placa, né? E eu me lembro que eu tinha um evidenciador de placa que a gente chamava o dia da boca roxa, porque ele bochechava, cuspia e a gente ia medir o índice de placa. Tive uma pesquisa nesse sentido e levava os orientados para essas creches distantes, com a permissão da direção da creche, e aplicava isso lá. Aí consegui com a Colgate, na época, que me desse bastante escova odontológica, para depois da boca roxa, e levava um espelhão desse tamanho. Outro dia eu me deparei com esses espelhos lá em casa. Comprei aqueles espelhos da moldura laranjadinha na feira, aquele monte de espelho, porque cada um dos alunos que evidenciava a placa dos meninos lá na creche, tinha mostrar para ele o que era a placa, onde que o dente ficou branquinho, sem coleção de placa e tal. Era um furor essa pesquisa, com a permissão, lógico, das creches, né? Então, a gente tem que ir para fora, né, da universidade e levar esse conhecimento. Hoje, eu não sei como é que está, mas não tem sentido a gente não levar. A universidade que nos custeia, principalmente a universidade pública, né, que nos custeia um ensino de qualidade, a maioria, e a gente não devolver nada para a sociedade, é muito ruim isso, né? Eu tentei, pelo menos. Professora, a gente entra como docente, não é cobrado de nós saber de gestão, mas a gente acaba tendo que ocupar os cargos. Tem. Fala um pouquinho da sua história na gestão da unidade, quando que começou, era um gosto, e quando que a senhora foi diretora? Eu, quando retornei de São Paulo, lá nos anos de 87, por aí, eu já cheguei eleita presidente do colegiado de curso. Falei, mas como que vocês fazem isso na ausência? Presidente do colegiado de curso, leia-se, coordenador, é o que o menino faz hoje. O Diego? Coordenador de curso. Aí, meu filho, é um horror. Recebeu um presente? Recebi esse presente e foi no momento que instituí a avaliação para mostrar para eles o que o aluno o que o aluno enxergava, tanto do corpo docente, das instalações, e tem um terceiro, corpo docente, instalação, não me lembro agora bem o terceiro, e instituí isso aí, deu muita confusão, muitos professores que achavam que eles eram invaliáveis, não podiam avaliar, e muita contrariedade deu para mim nesse sentido, mas não importei, não. Uma frustração eu tenho, que eu não consegui instituir um programa de avaliar o egresso, o que já está lá na ponta, após o que a universidade deixou de dar para ele no enfrentamento que ele teve, que ele tem, ou no setor de serviço público, ou mesmo na prática do consultório. Eu tinha muito desejo de aplicar a avaliação do egresso, porque o egresso tem muito a contribuir com a gente também, né? Essa eu não consegui fazer, que é uma etapa difícil mesmo, mas não consegui fazer a avaliação do egresso. Eu tenho essa frustração, mas não deu tempo. Quando que a senhora foi coordenadora? Em 87, voltando, e aí depois ocupou mais algum cargo? A direção. Quando que foi? A direção, eu fiquei apenas 2 anos, num período de 4, porque já tinha adquirido o meu tempo de aposentar, e a minha mãe já bem velhinha, precisando mais de atenção. O meu pai já optou por voltar para Paracatu, para minha irmã mais velha, e nós ficamos com ela, tinha enfisema, era aquela coisa difícil, né?
de muita atenção, inclusive. Ela já morreu bem velhinha, com 80... Até que não foi tão velha, que hoje a gente vê pessoas com mais idade. Mas ela faleceu com 82 anos e exigia muito da gente, né? E então, aí eu disse, não, chega, aí aposentei. Que ano foi que a senhora aposentou? Eu aposentei em 84. 84. 94. Hein? Não, 87 a senhora voltou para Não, 94. Ou melhor, minto, 2004. 2004. 2004. Eu errei, 2004. Também não anunciei. Teve uma reunião do conselho diretor, eu digo, olha, pedi minha portaria lá, caladinha, para não fazer alarde, e na reunião do conselho disse, amanhã eu não volto mais. Aí fiquei por lá. Quais são os desafios de ser diretora? Muito grande. A começar da manutenção de uma unidade como essa, o João vinha reclamando para mim, Luísa, de um total de 30 equipamentos no ambulatório, tem 10 funcionando. Olha, a gente enfrenta tanta coisa. Tinha um funcionário, que nós temos aquelas seringas de ar comprimido, de água e tal, tinha um funcionário que punha o peso da cadeira em cima da mangueira para dizer que o equipamento estava estragado. Até isso a gente enfrenta. Técnico administrativo, né? Para não ter que lidar com o equipamento, para não ter que dar assistência. E aí eu instituí, que foi outra revolta em cima de mim, o técnico tem que ficar aqui dentro, de jaleco, todo paramentado, aqui dentro. Porque se o aluno fala, minha mangueira de ar comprimido está estragada, tem que correr lá na lanchonete, para todo lugar, para achar um técnico aqui dentro. A outra revolta. É muito desafio. A senhora comprou umas briga de toda ordem. Que precisava, que achou que era importante. O aluno, gente. Outra coisa que acontecia muito aqui, o paciente vinha sem tomar café, porque são pobres, matriculados lá no serviço social. Hoje eu não sei como é que é a triagem para cá, mas ele vinha, ia ter que tomar anestesia e tal, e aquela velha concepção que, eu vou tomar anestesia, tem que eu estar com o estômago vazio. É o contrário. Aí o aluno, na anamnese, o senhor já alimentou hoje, tomou café? Não. Abra uma conta no meu nome lá na lanchonete e manda ele lanchar. Ele não tinha dinheiro, só tinha para o ônibus. Manda ele lanchar. Não quero ver paciente desmaiando, lipotímia aqui dentro, por falta de alimento. Até isso a gente tinha que enfrentar. Mas fiz com gosto. Fiz com Tem que gosto. tirar dinheiro do bolso. Tudo. Tinha conta, né? Eles anotavam. Eu dizia, manda falar na conta da professora Luísa Taveira Popular. Tinha uma outra professora Luísa que tinha que distinguir. Pode pular. Porque como que ia fazer? Ia ter uma lipotímia, fome, sei lá que hora que almoçou, que tomou café, nem tomou. Muita história, muita história. Precisa se preparar para aposentar, porque a aposentadoria ela aparece em todas as entrevistas, invariavelmente, de diversas formas. Eu gostaria de saber também dos colegas que se aposentaram antes, quando a senhora estava na ativa. Até esse termo é pejorativo, né? Está na ativa e na inativa. Onde estava antes de se aposentar, digamos assim. Eu não tive muito tempo entre a aposentadoria daqui, porque logo eu fui para a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado e na Superintendência de Educação. Então, com a professora que foi deputada, Raquel Teixeira. Raquel Teixeira, entrevistei ela lá em Porto Alegre. Uma gracinha, mudou para lá. E então eu trabalhava com ela, eu como superintendente da área de educação, ela com toda a vida ativa demais. E então eu não senti muito baque quando eu aposentei aqui, porque eu já comecei lá. E aí foi também instituir a avaliação nos próprios do Estado, porque não tinha. Aí viajei muito para as escolas do interior e tudo, e chegava lá, você
como é que você vê, como é que está a avaliação aqui do seu curso? Tudo não tem. Tem que ter. Eu me lembro que na pró-reitoria de graduação, eu acho que foi na época da pró-reitora professora Nazira, eu estive lá com ela na coordenação de extensão e fui fazer um mapeamento das atividades de extensão em toda a universidade. O único arremedo que eu vi de extensão foi com o professor Edivar na agronomia. Ele foi reitor depois. Não tinha a tradição, não tinha. E eu me lembro que eu disse, olha, fui nas unidades todas, o projeto tem que estar cadastrado aqui na pró-reitoria, com relatórios, no máximo semestral, idealmente trimestral, mas semestral, para a gente avaliar essas atividades de extensão. A universidade tem que ter a cara lá fora. Hoje eu não sei como é que é. Foi a sua participação na gestão superior? Sim. Em que ano foi? Pró-reitoria foi professora Nazira, foi logo depois do doutor Ildeu, foi lá pelos idos de 80, 79, 80, por aí. Entre o seu mestrado e o doutorado? É. Não, o doutorado já... Já tinha acabado o doutorado? Não, foi entre o mestrado e o doutorado, foi. Então teve uma participação boa. Muito. Porque na reitoria, na gestão superior, consegue ter um olhar maior, mais amplo. Tinha um professor do direito, ou área custosa. Aí eu estive aí na faculdade de Direito. Professora, para que a senhora fica exigindo esse tanto de coisa? É melhor a senhora suicidar. Falei, não suicido não, eu vou viver a universidade intensamente. Até isso a gente tinha que ouvir. Mas é muito bom, é bom lembrar. Tem dia que eu fico muito só, eu lembro. E eu moro só, agora nem tanto, porque fico mais com essa minha irmã que perdeu o marido dessa forma muito trágica, né, de suicídio, é muito triste, e fico mais com ela. Eu falo para ela, ó, eu vou vender meu apartamento, porque eu fico mais aqui. Está lá um imóvel nulo, sem nada, vou lá pagar o condomínio, buscar o boleto e pronto. Mas meu apartamento é muito barulhento, ele dá meu quarto para T4. E aquele T4 ali é um movimento, né? E na casa dela não, é um espaço muito grande. É no Bueno? No Bueno, ali na rua da Record, que ela mora, da TV Record. E é silêncio à noite. Coisa boa. É muito bom. Então eu não durmo aqui em casa. P37 é muito barulhento. Professora, então na sua aposentadoria da UFG, não foi a sua aposentadoria, já percebi isso. Aí eu fui para a Sectec, né? Aí quando é que aconteceu a aposentadoria? Real mesmo. Quando que a senhora entende que se aposentou? Aí eu deixei a Sectec, né? Fiquei lá alguns anos, implantei algumas coisas também que no estado era tabu, ninguém mexia, né? E a professora Raquel toda a vida deu muito respaldo para esse tipo de atividade, que ela é elétrica e muito eficiente. Então, ela, depois que eu saí da Sectec, aí eu deixei mesmo. Outros, até pouco tempo, muita banca, muito concurso, muita avaliação, muita viagem, muita coisa. Olha, a gente tem muita história. Eu me lembro que fui avaliar um concurso em Cuiabá. Muito candidato para uma vaga só. E entrou uma pessoa com um aparelhinho de gravação para gravar a aula dos concorrentes, que era uma vaga só, e eu percebi aquilo. E aí pedi para paralisar um pouco lá, dar um intervalo, e falei para ele, quero ver isso aqui. Era um gravador que ele portava, ou foi em Salvador, tinha uma diretora lá que era ex-aluna, foi um desses lugares aí. E ele estava com um gravador,
gravando as aulas dos concorrentes, para a esposa que ia concorrer também. Olha, é tanta coisa que a gente enfrenta, que hoje eu fico, meu Deus, o que é isso? Será que eu dei conta? Mas dei. Mas dei. É demais. Como é que é a sua rotina? Como é que foi a sua rotina depois de aposentar de fato? E a pergunta tem efeito, porque inclusive tem um curso de como se aposentar, porque via de regra o professor vive tão intensamente a universidade, a UFG, e com as outras universidades não é diferente, que não tem tempo. É um contraste grande. Né? Eu tinha assim, muita atividade, eu tinha uma mini chácara em Aparecida de Goiânia, e toda a vida, com a minha origem rural, eu gostava muito de planta, de bicho, de canil, de cachorro e de planta. Hoje eu já vendi, já não tenho mais. Lavava as patas das galinhas? Não. Aí não. A pata da galinha era quando eu era pequena. Mas criava cachorro, tinha um jardim muito grande, uma horta muito grande. Aí eu deixei, vendi. E agora fico mais caseira com essa minha irmã, né? E os outros irmãos, um faleceu já, esse outro está doentinho, da UTI, esse de Manaus, coitadinho. Ele, quando jovem, foi usuário de droga, quando jovem. Então, acho que hoje paga o preço também, muito obeso. Qual droga? Ele é médico e é um ano mais novo que eu. E desde que idade usou droga? Desde jovem. Desde bem jovem? Desde jovem. É obeso e agora está lá, muito ruinzinho. Eu falo para Maria, não sei se eu tenho coragem de ir vê-lo. Então é assim a vida, né? Quem tem família grande tem todos os casos, né? Como é que a senhora enxerga a finitude? As finitudes, porque são finitudes de ciclos no trabalho e da própria vida. Como é que tu enxerga isso? Eu brinco muito com essa minha irmã, para Maria, você tem um terreno de enterrar pessoas lá na Estrada de Trindade, naquele cemitério, eu quero ir para lá. Eu quero ir para lá. Mas eu enxergo com naturalidade e sei que tudo tem início, meio e fim, né? Tudo tem. Então a gente fica, não digo preparando muito, mas sempre com aquela ideia de que um dia acaba, né? Um dia acaba. Mas é isso. Sobre a UFG, as pessoas, numa grande parte, e grande mesmo, relatam um amor, um apego, uma paixão, um senso de dever com a sociedade. Né? E alguns, poucos, parece que querem evitar. Eu tenho encontrado... Quer se livrar. Eu tenho encontrado essas situações quando eu converso com as pessoas para convidar para entrevista. Sei. A grande maioria fica assim... aliviado. Homenageada, né? Se sente homenageada. Mas alguns são resistentes, não querem vir. Como é que a senhora enxerga isso? Não, eu enxergo assim, com muita gratidão e muito aprendizado que a gente teve, né? Aqui na lida, tanto com os colegas quanto com o aluno. E eu acho que foi uma vivência rica, muito rica, e que a gente lidou com os mais diversos tipos de personalidade, de realidade. E eu acho que foi rico a vivência que a gente teve aqui. Foi muito rico. Professora, eu sempre proponho o diálogo. Essa é a segunda pergunta surpresa, que na verdade não é uma pergunta, é uma proposta. Uma colocação. Aquela pergunta da primeira imagem, remota, e se a gente pudesse fazer um diálogo possível entre a senhora hoje e aquela criança lá de Paracatu, teria alguma mensagem que aquela criança poderia lhe enviar hoje e vice-versa? Se pudesse voltar atrás, teria algum recado para dar para aquela criança? Olha, o recado seria de muita dedicação aos estudos, de muita luta, né? Que não deixa de ser uma luta, né? E com os desníveis que a vida propiciou, no meu caso, né?
de uma fartura, entre aspas, muito grande, e depois um declínio financeiro e a luta pela sobrevivência, né? Mas tudo foi enfrentado com muita ajuda também das pessoas, da família, e é isso. Foi uma época rica que a gente lembra hoje, né? A gente se sente vencedora, né? E aquela criança, se ela pudesse estar aqui entre nós agora, o que será que ela falaria? Estaria aprontando. Aprontando. Como diz minha mãe, as minhas tias antigas tinham oratório, imagens de barro. Chegava eu da fazenda, pegava as imagens, enrolava tudo num paninho que eu achava para brincar de boneca. E as minhas tias velhas, que cuidavam da vovó, lá vem a Nica, era o apelido da minha mãe, Maria Nívia, lá vem a Nica com aquela menina, uma dentro da outra. Eu arrumava o balde do farelo para levar para o porco, eu achava aquela massa massinha, acabou de tomar banho, minha mãe me ajeitou e eu pulava dentro do balde. A minha tia escondia os remédios, tudo debaixo. Antigamente eram 2 colchões de crina de cavalo. Eram os colchões. De quando em quando tirava aquelas crinas e desfiava tudo. A minha tia colocava os remédios entre um colchão e outro, e eu pegava o mercúrio cromo e esfregava tudo no corpo, e perigoso tomar os comprimidos da tia. Não, eu dei trabalho para minha mãe. Era uma dentro da outra, era o termo. Lá vem a menina, uma dentro da outra. Dei trabalho. E depois, no seu crescimento, deu uma amenizada isso ou continuou? Deu. Aí a gente vai ficando mocinha, mais adulta, vem na minha cidade usavam um negócio que à noitinha os rapazes ficavam ali sentadinhos, as moças do lado de cá, numa avenida que tinha, chamada Avenida Goiás, olha a coincidência, Avenida Goiás. E a gente ficava de papo com eles, passeando por ali. Alguns namoros saíam, outros não. As paqueras. As paquerinhas. Mas foi uma vida muito boa lá. Tem alguma paquera que lembra? Não. Eu tive um casamento mal sucedido. Casei no mês de fevereiro, fui embora para Pós no mês de março. E o meu marido se encantou aqui com outra, eu falei, tá certo, vai casar com ela. Separei. No divórcio, o juiz dizia, a senhora, vamos à partilha dos bens. Eu dizia, não quero nada, porque eu não participei de nada para ele adquirir os bens que ele tem. Nunca vi isso. Fui divorciar lá em Corumbá de Goiás, porque ele já tinha tido um divórcio aqui. Professor Gerson, professor aqui também. Ele já faleceu. E então foi uma vida assim diferente de todas que eu tenho notícia. Mas foi bom. Esse ano então foi para Pós, casou, descasou. Casou, descasou, sem barulho. E o juiz dizia, olha, aqui quando eu falo em partilha de bens, um puxa a cadeira, vai para lá, outro grita para cá. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Eu falo, olha, eu não contribuí em nada para adquirir os bens que ele tem, então é tudo dele. Foi o meu apartamento que eu adquiri, meu, então não tem nada disso. Não tem partilha de bens aqui, não. Deixa para lá. Deixa para lá. E dizer que o juiz pena muito. E logo depois do meu divórcio lá em Corumbá, porque o divórcio dele aqui foi muito traumático, e logo o juiz morreu num acidente de carro, eu fiquei amiga dele. Ele era juiz em Corumbá, de Goiás, onde tem até uma festa folclórica lá. E eu me lembro que depois da sessão lá do juiz e tal, tem que esperar a certidão de divórcio, e esse meu ex-marido se encantou com a prima,
e estava enrolando ela, não queria casar com ela. Falei, vou armar. Ele tinha uma irmã que era muito minha amiga aqui, minha cunhada. Falei, Neuza, o dia que o Gerson vier aqui na cidade, ele morava num lugar que chama Barra Funda, ou Ponte Funda, uma coisa assim, aqui perto de, acho que é Anápolis. O dia que ele vier aqui para lidar com um negócio de banco e tal, ele está enrolando a prima dele, porque ele não tem certidão de divórcio, está mentindo para ela. Então, nós vamos armar. Você liga lá para mim na escola, eu ainda estava aqui, e eu vou levar a cópia da certidão para ele. Porque quando a gente separa, eles dão aquelas cópias de averbação de divórcio. Porque tem que divorciar primeiro, depois averbar. Falei, ele pode deixar. Aí, e assim ela fez, me chamou para almoçar. Ô, Jéssica, que coincidência. Eu falei, eu estou boa para virar um artista. Que coincidência, eu vim aqui hoje trazer sua cópia, sua cópia de separação para você. Eu fiquei casada há 3 anos, só a metade deles eu fiquei fora. Vou trazer aqui para você a cópia. Armei tudo. A mocinha ficou tão alegre. Agora eu quero ver que desculpa que ele ia dar para não casar. E casaram. E ele teve um filho, só não com ela, com uma outra pessoa. E ele se formou para médico, esse menino. Eu me lembro que ele era pequenininho. Ele me chamou para a formatura do menino. Por coincidência, o menino foi colega de turma do meu sobrinho, que é um cardiologista especializado em marca-passo. Os dois eram da mesma turma. Me encontrei com ele na formatura do Zander. E assim, é bom a gente ter esse tipo de conduta, porque nada cobra a gente. Não cobra, não fica nada. Vou fazer isso, porque vou vingar, vou fazer isso. Não, eu não tenho esse tipo de coisa. É tudo sereno, tudo tranquilo, né? Espírito mais elevado. Mas não é? Eu acho que é. Eu acho que também. E resolvi assim. Não quis mais saber de... até que não faltaram os candidatos. Pretendentes, até postulantes. Que não faltaram os postulantes, mas não... Homologava a candidatura, mas não era aprovado. Não quis saber, mas não. Não quis saber. Vou ficar mais livre, sem amarras, sem... né? E foi bom o tempo. Durou pouco, mas foi bom. Foi bom. Professora, agora a gente vai se encaminhando mais para o final da nossa entrevista. Eu gostaria de lhe perguntar o que significa este lugar aqui, a UFG, para a senhora. Foi uma vida longa que eu passei aqui. Eu tenho muita alegria. Às vezes eu passo aqui no entorno e olho para cá com saudade, né? E foi muito bom, foi ótimo. Fico às vezes meio emocionada, mas foi muito bom. Passou quantos anos aqui? Muitos anos, 75 para 2004, dá 30 anos. 30 anos. Tirando estudante? Tirando ainda tem estudante. Tirando de estudante. Um tempo lá, né, fora, mas a gente não perde as amarras, né, com a casa. Foi muito bom. Muitas aulas veio aqui nesse ambiente. Nessa sala 3? Nessa sala. Muitas aulas. Caprichei o que pude nelas. E estudei antes, muito antes do assunto. Adotei algumas formas de avaliar que não eram comuns, como eu te falei, mas eram muito proveitosas, muito boas, trazia muito recado para a gente, muita coisa. É muito bom. Não tenho nada assim de mágoa, embora tenha aquelas malcriações que a gente recebe, né? Principalmente quando você institui uma coisa que não é o dia a dia, quadradinho ali da pessoa, que sai, né?
Mas eu não me arrependo de nada e acho que se melhor não fiz foi porque competência não tive. Eu sempre falo isso. Mas o que eu pude fazer de melhor, eu fiz. Foi muito bom, muito bom.